Maravilha, glória a Deus. Pronto. Bom, vamos orar antes da gente começar essa aula. Vamos orar, falar com o Senhor, agradecer a Ele. Amém? Gostaria de convidar você a fechar seus olhos, em nome de Jesus. Pai querido, Deus santo, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nessa noite eu quero te louvar, te glorificar, te bendizer, meu Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de começar mais um curso básico em teologia. Mais um curso básico em teologia, meu Deus, onde novos alunos e alunas vão aprender mais do Senhor, vão aprender mais da Tua Palavra, onde mais alunos e alunas, Senhor, vão vestir a armadura do Senhor e munição, meu Deus, para vencer toda e qualquer heresia, toda e qualquer distorção da Tua Palavra. Eu te peço, meu Pai, que essa jornada que começa hoje seja repleta de bênçãos e de vitórias. Eu sei que o caminho é longo, eu sei, meu Deus, que o desafio é grande, mas eu sei também que ao final desse caminho, o Senhor tem bênçãos para cada um de nós. Então eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a não desistir. Ajuda cada aluno e aluna a seguir firme e fiel até o fim desse curso, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Carlos foi para o culto. Segunda-feira tem culto? Bom, hoje nós estamos começando mais um curso básico em teologia, né? O primeiro curso básico em teologia do Instituto Caminhando com Propósito, né? Vocês são a nossa turma pioneira, né? A primeira turma aqui do Instituto Caminhando com Propósito, nosso curso EAD de teologia. Alguns de vocês já tiveram contato conosco nas aulas pelo Seminário Metodista Internacional, mas hoje nós começamos aqui a nossa jornada no Instituto Caminhando com Propósito. E é um prazer imenso ter cada um de vocês aqui. Essa é uma aula aberta, é uma aula experimental, é uma aula magna, né, onde nós vamos tratar sobre a importância da teologia, o porquê estudar teologia, e vamos começar a falar um pouquinho sobre introdução ao estudo da teologia. As demais aulas não vão ser aqui no Instagram, vão ser num sistema fechado, onde só vai ter acesso os alunos do curso. Mas essa aula é uma aula aberta para que todo mundo possa partilhar e compartilhar conosco desse primeiro momento. E como as outras aulas vão ser gravadas, eu quis ter esse primeiro momento de contato direto com vocês, né? Contato mais próximo aqui, uma vez que, por mais que nós estejamos distantes, nós estamos todos juntinhos aqui ao mesmo tempo nessa aula ao vivo, né? Eu queria, antes de entrar na aula, que vocês me respondessem se o áudio e a imagem estão bons, se a gente pode continuar, se está tudo certo. Se tiver bom o áudio e a imagem, coloca uma joinha aí para eu ver, por favor. Como é que tá? Nosso som, tá bom? Tá ótimo? Maravilha. Maravilha. Pronto, perfeito. Glória a Deus. Então vamos começar a nossa aula. Gente, primeiro de tudo, quem me conhece sabe que as nossas aulas elas são bem interativas, né? E nas nossas aulas ao vivo a gente vai conseguir interagir mais do que nas nossas aulas gravadas. Então eu gostaria que você escrevesse aí para mim no comentário por que você decidiu estudar teologia. O que motivou você a se matricular no curso básico em teologia aqui no Instituto Caminhando com Propósito? Escreve aí para mim, para eu saber um pouquinho. Diz o seu nome, de que cidade você é e por que você resolveu estudar teologia conosco. Conta aí para a gente um pouquinho, para a gente saber. Entrou mais alguém aí? Seja bem-vindo.
esse curso, enquanto vocês vão escrevendo aí, eu vou falando, tá? Esse curso é um curso básico em teologia, tá? Ele é um curso básico. E o evangelista Alex disse que ele se matriculou no curso para conhecer mais a palavra de Deus e edificar mais a vida espiritual e o ministério dele. Amém, glória a Deus. A evangelista Roseli disse para conhecer mais as Sagradas Escrituras. Muito bem. Vai escrevendo aí. Marcos, quero conhecer mais e aprofundar em Cristo. Marcos é de Juazeiro. Maravilha. Perfeito, pessoal. E é justamente isso que nós vamos fazer nesse curso básico em teologia. Tá? Lembrando que a teologia, como toda ciência, ela tem níveis de aprofundamento, né? Ela tem níveis de conhecimento e aprofundamento, de profundidade, digamos assim. Esse curso que nós estamos começando hoje, ele é um curso básico, onde nós vamos aprender 24 matérias nos próximos 24 meses. Nós vamos ter uma matéria por mês. E eu havia combinado com vocês que toda segunda-feira nós vamos ter aula, certo? Só que o nosso formato de aula vai ser um pouquinho diferente dos demais cursos que nós ministramos, onde nós ministrávamos aulas de 1h30, 1h50, 2 horas. Só que a gente tem percebido que, principalmente no EAD, as pessoas têm muita dificuldade de se concentrar por um período maior do que 30 minutos. Então, o que a gente vai fazer nesse curso, no curso de vocês, tá? No curso básico em teologia do Instituto Caminhando com Propósito? Nós iremos fazer blocos de aula. Então, toda segunda-feira, eu vou colocar para vocês um bloco de aulas, tá bom? Vão ser 3, 4, 5 aulas de 15, 20, no máximo 30 minutos. Para quê? Para que você possa assistir essas aulas mais curtas e que você possa ir ao longo da semana e assistindo essas aulas mais curtas e pensando sobre isso, refletindo sobre isso, meditando sobre o assunto, tá bom? Ao invés de uma aula grande de 1h40, 1h50, nós vamos fazer várias aulas pequenininhas de 15, 20, 30 minutos, tá bom? Combinado? Podemos fazer dessa forma? Acho que vai ser, tenho convicção que vai ser muito melhor para vocês. Vamos separar, ao invés de aula 1 e fazer a aula inteira, nós vamos pegar a aula 1 e separar ela por blocos de assuntos. E aí nós vamos falar, por exemplo, a natureza da teologia, e nós vamos fazer uma aula de 10, 15, 20 minutos a respeito desse tema. Depois, o que significa a palavra teologia, enfim, vamos destrinchar tudo isso em aulas menores, porque com certeza vai ajudar vocês a compreender melhor e a entender melhor sobre os aspectos da teologia, tá bom? Esse curso é um curso de 24 meses, ele é um curso básico. Quando vocês concluírem esse curso, nós vamos ter a possibilidade de começar o curso bacharel ou avançado em teologia, que vão ser mais 24 matérias, né? E quando concluírem o bacharel em teologia, vocês vão ter a oportunidade de embarcar conosco no mestrado em teologia, que são mais 12 matérias. E passado isso, vocês vão ter a possibilidade de fazer conosco o doutorado em teologia, que são mais 12 matérias. Então, esse é um caminho que está só começando, mas é um caminho de muito aprendizado, de muita descoberta, de muita coisa nova, de muita coisa legal, de muitas curiosidades bíblicas que vocês não sabiam e vão aprendendo ao longo do curso, de muito conteúdo mais denso, mais pesado, mais teológico, mais conceitual, doutrinário, que vocês também vão aprendendo ao longo do curso, porque a nossa ideia é que quando vocês terminarem o curso básico em teologia, vocês estejam prontos para se aprofundar ainda mais. Marcos está dizendo que Deus nos ajude a chegar lá, em nome de Jesus. Marcos, eu não tenho dúvida, porque essa é a vontade do Senhor. O nosso Deus, ele, quando nos escolhe para servi-lo no ministério, ele nos dá uma coisa, que é a sua unção, e outra nós precisamos buscar, que é o conhecimento. A unção vem do alto, a sabedoria vem do alto. Agora, o conhecimento nós precisamos nos esforçar, nós precisamos vencer dia após dia
as inclinações da nossa carne, porque eu tenho certeza que se eu perguntar a cada um de vocês agora se vocês preferiam estar aqui numa aula de teologia ou assistindo Netflix, talvez vocês prefeririam estar assistindo Netflix, mas vocês estão aqui nessa aula de teologia para aprender e para avançar cada vez mais, e o Senhor se agrada disso, pode ter certeza, porque a palavra do Senhor, ela tem vários textos que nos mostram a importância de estudar. Primeiro que lá em Oséias, a Bíblia diz que o povo perecia por falta de conhecimento. Isso é muito interessante, porque o povo do Senhor perecia por falta de conhecimento. E aí Deus diz no verso seguinte, a Bíblia diz assim: e porque vocês rejeitaram o meu conhecimento, eu também os rejeitei. Agora eu pergunto a vocês, Deus rejeitaria o seu povo por não ter um conhecimento que não estava disponível para eles? O conhecimento estava disponível, mas eles rejeitaram o conhecimento. Eles não quiseram o conhecimento. Entendem? E por isso o Senhor os rejeitou. Muitos, gente, o que eu vou falar para vocês agora é muito sério. Muitos pastores estão no altar rejeitados por Deus, porque desprezaram o conhecimento. Muitos obreiros têm feito a obra rejeitados por Deus, porque desprezaram o conhecimento. Quando nós entendemos que um obreiro completo, ele se edifica sobre duas colunas, uma coluna é a unção de Deus, e a outra é o conhecimento teológico. Aí o nosso ministério avança. Porque se você só tem o conhecimento teológico, você não é um obreiro completo. Porque sem a unção de Deus, você não alcança o coração das pessoas. Sem a unção de Deus, você não toca o coração das pessoas e elas não são transformadas pela palavra que sai da sua boca. Agora, se você tem a unção de Deus, mas você não busca o conhecimento, o teu ministério sempre vai ser raso. Você sempre vai alcançar poucas pessoas e você sempre vai alcançar aquelas pessoas daquele mesmo nível de conhecimento. Por quê? Porque para você avançar, você precisa buscar. Para você avançar, você precisa se aperfeiçoar. E eu digo para vocês, meus queridos, que não adianta vigília de oração, subir monte, descer monte. Isso ajuda a aumentar a unção de Deus na nossa vida. Quanto mais nós buscamos e nos relacionamos com Ele, mais unção Deus nos dá. Agora, no que se refere ao conhecimento teológico, não adianta. Nós podemos fazer vigília de oração, jejum, nós não vamos adquirir, porque o conhecimento vem com os estudos. E vocês estão dando um passo muito importante, um passo de fé, um passo em busca do conhecimento teológico. Eu quero, antes de tudo, parabenizar vocês, porque em tempos de... O Instagram está alterando minha voz. Está ruim? Melhorou agora? O que vocês acham? Como é que tá o áudio? Tá legal? Pronto, vamos seguir então. Então, eu quero parabenizar vocês que decidiram seguir essa jornada. Eu já adianto para vocês, não vai ser fácil, tá bom? Vão ter momentos de desânimo, vão ter momentos de dificuldade, vão ter momentos que vocês vão ter vontade de parar, mas a Bíblia diz que aquele que retrocede, o Senhor não tem prazer nele. E eu tenho certeza que aqui eu tenho obreiros, obreiras, homens e mulheres de Deus que querem que o Senhor tenha prazer neles, em vocês, sim ou não? Agora, a Bíblia diz, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. O Senhor espera de nós que a gente siga em frente, dia após dia, no caminho do preparo, no caminho dessa busca pelo conhecimento que o Senhor espera de nós. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Coloca aí. Se você tem alguma pergunta, coloca aí.
Não? Bom, vamos lá. Essa primeira matéria é a matéria de introdução ao estudo da teologia. Toda jornada começa do início, não é verdade? E nós vamos começar aqui com a introdução à teologia. Nós vamos aprender o que é teologia, para que ela serve, como ela funciona. Tudo isso nós vamos aprender ao longo dessa matéria. Ela é uma matéria um pouco mais densa, um pouco mais pesada, um pouco mais difícil. E por isso eu peço que vocês tenham toda a atenção do mundo. Porque a próxima matéria já é uma matéria muito mais gostosa de estudar, que é a matéria de bibliologia. Nós vamos estudar sobre a Bíblia, mas nós precisamos passar aqui pela introdução à teologia. Alex tem uma pergunta, pode perguntar. Enquanto o Alex vai escrevendo a pergunta dele, eu vou passando para vocês aqui o conteúdo do curso. Quando terminar essa aula, eu vou enviar para vocês a apostila, tá bom? E eu peço a vocês, gente, que leiam a apostila, façam os exercícios da apostila. Isso é fundamental e é um requisito para que vocês possam concluir o curso, tá bom? Não basta só assistir as aulas, vocês precisam fazer os exercícios que estão na apostila, mandar para mim. Ah, teria como nós temos a matéria em casa? Sim, nós vamos enviar, tá? Tô esclarecendo isso aqui agora. Eu vou enviar para vocês, assim que terminar essa aula, toda essa, na verdade, eu vou mandar essa apostila, tá? Todo mês, antes da primeira aula, eu vou enviar a primeira apostila, tá bom? Aliás, eu vou enviar a apostila do mês. Eu vou enviar para vocês daqui a pouquinho a apostila de introdução ao estudo da teologia. E eu peço que vocês leiam ao longo da semana, leiam mais de uma vez, tá? Façam os exercícios e mandem para mim em PDF, para eu corrigir, tá bom? Esse exercício vai ser atribuído a ele uma nota, tá bom? E a sua participação nas aulas, mais os exercícios, vão garantir a sua nota para a matéria. Entendido? Tranquilo? Nós não vamos fazer prova, tá bom, pessoal? Não vamos fazer prova. Mas eu preciso que você responda os exercícios da apostila. Se você, ao final do mês, não tiver respondido os exercícios da apostila, aí a gente vai aplicar uma prova, tá bom? Para aferir o seu conhecimento, para ver se você passa para o próximo módulo ou se você permanece no módulo atual, tá bom? Porque a gente preza aqui no Estudo Caminhando com Propósito pelo aprendizado dos alunos. Então, é fundamental que você aprenda. E a gente aprende lendo, a gente aprende por repetição. Então, as aulas vão ficar gravadas, justamente para que você possa assistir quantas vezes você quiser. A apostila vai estar com você para você ler quantas vezes você quiser ler. Tá bom? Faça os exercícios para que você possa, de fato, aprender o que nós temos para compartilhar com você aqui nesse conteúdo. Tá bom? O conteúdo dessa primeira apostila, dessa primeira matéria de introdução à teologia. O propósito dessa matéria é introduzir o aluno no conhecimento geral da teologia, familiarizando com os termos principais e preparando para que possa tornar-se um estudante de teologia aplicado e consciente de suas responsabilidades diante do mundo moderno e dos desafios apresentados pela igreja. Então é fundamental. A ideia central nossa, com esse curso aqui de introdução à teologia, é que você termine ele pronto para as próximas matérias que vão vir. Tá bom? Já familiarizado com alguns dos termos, já tendo uma ideia geral do que é a teologia, para que você possa começar a mergulhar mais fundo e se aprofundar ainda mais. Tá? Qual o conteúdo desse curso de introdução à teologia? No capítulo 1, nós vamos falar sobre a natureza e a necessidade da teologia. Vamos falar sobre a natureza da teologia, a necessidade da teologia e as divisões da teologia. No capítulo 2, nós vamos falar sobre o que é teologia,
a palavra teologia, o termo grego, o uso generalizado da palavra, diversas definições de teologia, teologia sistemática, os principais ramos da teologia e princípios da teologia. No capítulo 3, nós vamos falar sobre o estudante de teologia, ou seja, sobre você, sobre mim também, que estou fazendo meu doutorado agora. Todos nós somos estudantes, né? Eu comecei como você, fiz o básico em teologia, fiz o bacharel em teologia, fiz o mestrado em teologia e agora estou no doutorado. E daqui a pouco é você, que vai estar dando aula também de teologia para a glória e honra do Senhor. Amém? Inclusive, o Instituto Caminhando com Propósito tem essa política de ajudar os estudantes a se formarem e depois que eles estiverem formados, convidá-los para dar aula no nosso instituto. Então, se você um dia pretende dar aula e ser um professor de teologia, saiba que você vai ser muito bem-vindo no time do Instituto Caminhando com Propósito. Amém? Então, no capítulo 3, nós vamos falar sobre o estudante de teologia. Quem é, exigências essenciais, enfim. E no capítulo 4, nós vamos falar sobre atitudes do estudante de teologia para com as escrituras sagradas. E aí nós vamos falar sobre racionalismo, misticismo, romanismo, sobre a fé protestante, ortodoxa e etc. Tá bom? Então essa é uma ideia geral do nosso curso de introdução ao estudo de teologia. Alguém tem alguma dúvida? Sim ou não? Não? Podemos seguir então? Vamos em frente. Bom, capítulo 1. A natureza e a necessidade da teologia. Todos devem estar cientes de que há nos dias de hoje um grande preconceito com doutrina, ou como é muitas vezes chamado, dogma na religião. Há uma grande desconfiança e aversão ao pensamento claro e sistemático a respeito de coisas divinas. Alguns teólogos modernos, tendo rejeitado a Bíblia como infalível palavra de Deus, e tendo aceitado a ideia de que a Bíblia, de que tudo está fluindo, afirmam que não é seguro formular quaisquer ideias permanentes a respeito de Deus e da verdade teológica. Se ele fizer isso, amanhã poderá ser obrigado a mudar de opinião, mas graças a Deus, ainda há muitos que não se deixam levar por essa filosofia subliminar e ainda creem que há algumas coisas no mundo que são estáveis e permanentes, ao mesmo tempo que a apreensão da revelação divina é progressiva. A revelação em si é tão estável quanto a própria retidão e a verdade de Deus. O que é isso aqui que eu acabei de ler para vocês? Nós vivemos um tempo que a teologia está sendo muito atacada. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês já ouviram pelo menos uma pessoa falar mal da teologia? Ou dizer que a gente não precisa estudar teologia, dizer que teologia é coisa de homens, dizer que a letra mata, dizer que teologia não tem nada a ver com Deus, dizer que você não precisa disso, que você só precisa de unção. Vocês já ouviram isso? Escreve aí, eu já. Já ouviram, não já? Pois é. Por quê? Porque nós vivemos um tempo, o apóstolo Paulo fala isso, se eu não me engano, lá em Timóteo, que nos últimos dias, por não suportar a sã doutrina, o homem buscaria coisas segundo seus próprios desejos, seus próprios desígnios, sua própria filosofia. E nós vivemos uma geração de pessoas egoístas, pessoas que acham que sabem tudo, pessoas que acham que elas são capazes de seguir sem precisar de ajuda, sem precisar de conhecimento, sem precisar de ninguém. Pessoas que acham que elas vão subir o monte, que
elas vão levantar e que vai descer um anjo do céu e vai dar a elas tudo que elas precisam. Mas não funciona assim. Não funciona assim. Deus, ele estabeleceu princípios, e princípios que ele mesmo estabelece. A falta do estudo teológico, ele tem trazido problemas seríssimos para o seio da igreja. Nós vemos, por exemplo, há um tempo atrás, vocês devem ter visto isso, um pastor de uma grande igreja em São Paulo, chamado, não me lembro agora o nome dele, enfim, na verdade eu me lembrei o nome dele aqui agora, mas depois eu coloco no chat, não vou dar crédito para ele aqui não. Ele disse que a Bíblia precisava ser atualizada. Ele escreveu um sermão que se chamava Cartas ao Homem do Século XXI, alguma coisa assim, onde ele defendia práticas como a homossexualidade, e ele dizia que a Bíblia precisava ser atualizada. E muitas pessoas acabam caindo nesse jogo. Por quê? Porque não conhecem. Não conhecem as Sagradas Escrituras, não conhecem princípios bíblicos. Porque, gente, uma coisa muito importante que vocês precisam entender: ler a Bíblia, todo mundo que é alfabetizado consegue ler. Sim ou não? Hoje em dia você não precisa nem ser alfabetizado, porque você pega no comando de voz do celular e põe Mateus 1 e vai começar a falar Mateus 1. Então, João 1 e vai colocar lá, no princípio era o verbo. Ele vai falar, vai ler para você, né? Você vai ouvir a Bíblia. Então, qualquer um lê a Bíblia, qualquer um ouve a Bíblia. Por que que muitas igrejas estão cheias de heresias se as pessoas leem a Bíblia? Por quê? Porque o simples fato de ler a Bíblia não é o suficiente. Não que a Bíblia não seja suficiente, ela é. A Bíblia, ela é a única autoridade sobre a nossa vida. Deus estabeleceu a sua palavra como nossa regra de fé e prática. Nós não precisamos de nada além dela. Mas simplesmente lê-la não é o suficiente. Por quê? Porque ela tem margem para inúmeras interpretações. Você quer ver, por exemplo? Eu tenho uma série de versículos na Bíblia que falam sobre predestinação. Então, a doutrina calvinista que diz que Deus predestinou uns para o céu e outros para o inferno, está correta? Quem acha que está correta? Coloca aí, eu acho. Agora, como que Deus não predestinou uns para o céu e outros para o inferno se a Bíblia fala em predestinação? Aonde nós vamos entender isso? Como nós vamos compreender isso? Justamente através do estudo da teologia. A palavra teologia, eu não sei se eu acredito que vocês saibam o que significa, mas se não souber, eu vou lhes ensinar agora. Teologia é a junção de duas palavras gregas. A primeira é a palavra theos e a segunda é a palavra logia. A palavra theo significa Deus e a palavra logia significa estudo. Então, teologia nada mais é do que o estudo sobre Deus. Quando nós estudamos sobre Deus, Deus se revela para nós. Entendam, eu não estou dizendo que a nossa ciência é capaz de entender Deus, porque não é. Deus é Espírito, Deus é o ser supremo do universo, Ele é o Criador. Mas Ele escolheu se revelar para nós, através do relacionamento com Ele, 2, através do estudo da teologia. Então, quanto mais nós estudamos, mais Ele se revela. Quanto mais nós aprofundamos, lembra que eu falei com vocês que são duas colunas? Quanto mais nós aprofundamos de um lado o relacionamento e do lado o conhecimento, mais completo como servos nós nos tornamos. E menos caímos nas ciladas do diabo.
Pessoal, vocês se lembram quando Jesus foi tentado no deserto? Quem é que se lembra? Falei, eu me lembro de quando Jesus foi tentado no deserto. Vocês lembram desse texto? Coloca aí, eu lembro. Sabe o que o diabo usou para tentar Jesus? Quem sabe? O que o diabo usou como instrumento para tentar Jesus? O diabo usou a Bíblia. O diabo usou as Sagradas Escrituras para tentar Jesus. A palavra, exatamente. E hoje em dia, o diabo continua usando a palavra para trazer falsas doutrinas, doutrinas de demônios e heresias para dentro das igrejas. Por quê? Porque o povo perece por falta de conhecimento. Quando o diabo tentou Jesus, o que Jesus fez? Combateu cada tentativa dele com a palavra. Porque quando você pega, nós vamos aprender muito isso lá nas aulas de hermenêutica. Todo texto fora de contexto é pretexto para o que eu quiser. Então Satanás pegou textos fora de contexto para tentar Jesus. Jesus pegou os textos, botou no contexto e botou Satanás no lugar dele. Quando você entende o texto, o contexto, quando você entende a essência da teologia, quando você conhece Deus e entende sobre os seus atributos, quando você conhece a Deus profundamente através do estudo da teologia, você não cai em qualquer bobagem, gente. Nós temos hoje, no século XXI, uma igreja fraca. Por quê? Porque é uma igreja que qualquer vento de doutrina conduz, porque não tem base teológica. É uma igreja com base espiritual, é uma igreja que ora, é uma igreja que busca, é uma igreja que tem boa vontade, é disponível, é aberta para receber a palavra, só que acaba recebendo qualquer palavra, acaba recebendo qualquer coisa. Por isso é fundamental o estudo da teologia, é fundamental, porque quando nós nos aprofundamos no estudo da teologia, e Satanás tenta introduzir na nossa vida, ou na nossa comunidade, na nossa igreja, algum tipo de doutrina que não é bíblica, você já vai parar e pensar, opa, isso aí está meio estranho, isso está esquisito, isso daí não está soando muito bem, entende? Então assim, é muito importante a gente estudar teologia. Vocês querem ver um exemplo polêmico que aconteceu nessa última semana? Foi essa música dessa moça, Evangelho de Fariseus, não foi isso? Gente, essa música causou uma polêmica e um burburinho no mundo gospel, com centenas de milhares de pessoas defendendo a menina, centenas de milhares de pessoas criticando a música. Agora, as pessoas que estavam defendendo a menina são pessoas que não são de Deus? São de Deus, sim. Mas por não ter o conhecimento teológico, gente, olha como isso é sério. Por não ter conhecimento teológico, homens e mulheres de Deus estavam cantando que o sangue de Cristo está coagulando, que a noiva de Cristo é falsa e que o corpo de Cristo está apodrecendo. Vocês têm noção da gravidade disso? Um sangue coagulado é um sangue morto. Quando coagula o sangue num membro do nosso corpo, esse membro precisa ser arrancado. Entende? Ele precisa ser amputado. Então, quando nós cantamos que o sangue de Cristo coagulou ou está coagulando, nós estamos dizendo que ele é um sangue morto e que não serve para salvar ninguém. Porque se ele é morto, como ele vai dar vida? Vocês conseguem entender a gravidade disso? Eu digo para vocês que isso é pior do que heresia. Isso é blasfêmia. Entendem? Só que a gente só consegue compreender isso
quando a gente estuda teologia. Porque são coisas às vezes tão sutis, são coisas às vezes tão, como eu vou dizer, tão simples, assim, tão maquiadas, que ela parece boa. Você vê, nossa, que crítica, que despertamento para a igreja de Jesus. Não é um despertamento, é uma chacota. Está expondo a noiva de Cristo à ignomínia. Só que a gente só consegue compreender isso quando a gente tem conhecimento teológico. Vocês conseguem entender a importância disso? Então eu quero que cada um de vocês, se dedique ao máximo ao longo desse curso. Eu já disse para vocês, não vai ser fácil. Vai ter dias que você não vai aguentar mais ver meu rosto. Vai ter dias que você não vai aguentar mais ouvir minha voz. Mas você vai seguir firme, porque o Senhor não te chamou para desistir. Nós não fazemos acordo com o fracasso ou com a desistência. Não tem conversa com desânimo. Nós vamos até o final. Amém? Se você vai até o final, escreve aqui, eu vou até o final. Em nome de Jesus. Porque eu tenho certeza que chegando até o final, o Senhor vai te abençoar grandemente. Escreve aí, gente, eu vou até o final. Vocês não vão até o final não? Vocês vão parar no meio? Amém, em nome de Jesus. A natureza da teologia. Nós podemos definir teologia como a ciência de Deus e as suas relações para com o universo. Para melhor esclarecer essa ideia, nós precisamos esclarecer diferenças entre teologia ética, teologia e religião, e teologia e filosofia. Existem algumas diferenças. Percebam, nós falamos aqui sobre teologia, sobre ética, sobre religião e sobre filosofia. Tudo isso se comunica de algum grau. Tudo isso se comunica de alguma forma. Mas são coisas distintas. E nós precisamos entender isso. Por exemplo, teologia e ética. Por exemplo, a psicologia lida com o comportamento. A ética lida com a conduta. E isso é verdadeiro. Tanto na ética, filosofia, tanto na ética quanto na filosofia, quanto na ética cristã, enfim. A psicologia, ela indaga o como e o porquê do comportamento. A ética indaga a respeito de qualidades morais. A ética, ela pode ser descritiva ou prática, enfim. Agora, a teologia, diferente disso, ela trata sobre quê? A teologia trata sobre Deus, sobre os atributos de Deus, sobre a relação de Deus com o universo, a relação de Deus com o homem e a relação de Deus com toda a sua criação. Percebem? Enquanto a psicologia ela lida com o comportamento, a ética com a conduta, a teologia ela lida com tudo que se refere a Deus. Então, quando falamos sobre Deus, quem é Deus, por exemplo? Quem é Deus? Nós vamos tratar isso. Quem responde isso é a teologia. Por que Deus criou o mundo? Ou como Deus criou o mundo? Quem responde isso? A teologia. Por que Deus fez os anjos de uma forma e os homens de outra? Quem responde isso? A teologia. Entende? Então a teologia é uma ciência essencial e fundamental na vida daqueles que são homens e mulheres de Deus e que querem dar o seu máximo, servir ao Senhor com o melhor de si. Porque muitas vezes servimos ao Senhor e ponto. Mas não é isso que Ele quer. Ele quer que nós o sirvamos com o melhor de nós. Por que isso? Porque Deus ofereceu para o homem o melhor que ele tinha, que era Jesus. Entende?
Então, ele não aceita de nós menos do que o nosso melhor, porque ele nos ofereceu o seu melhor. Percebe? Então, vamos, já que nós falamos já um pouquinho sobre o conceito, né, da teologia, vamos para a necessidade da teologia. Mesmo aqueles que se recusam a formular suas crenças teológicas, possuem ideias bem definidas com relação aos principais assuntos da teologia. É algum tipo de crença teológica e necessária. Isso se deve à natureza do intelecto humano e às preocupações práticas da vida. Vamos analisar o porquê dessa necessidade, pensando particularmente de suas necessidades para o cristão. Primeiro, a teologia, ela tem um instinto organizador do intelecto. O que significa isso? O intelecto humano, ele não se contenta com uma simples acumulação de fatos. Invariavelmente ele busca uma unificação e uma sistematização do seu conhecimento. A mente não se satisfaz apenas em descobrir certos fatos a respeito de Deus, do homem e do universo. Ela deseja conhecer as relações entre essas coisas. Vocês conseguem entender isso? O ser humano não se contenta em saber, existe um Deus, existe o homem, existe o universo. Não. O intelecto e a mente humana precisa fazer conexão entre tudo isso e entender como essas coisas se relacionam. E quem é que responde isso? A teologia. A teologia vai dizer: Deus é assim, ele criou o homem por causa disso, e para o homem ele criou o universo dessa forma, e vai correlacionar tudo isso. Então, ela é um instinto organizador para o intelecto humano, porque ela traz informações concretas para que o homem possa compreender e organizar o seu pensamento. 2. A teologia, ela tem a natureza difundida, a natureza difundida da descrença dos nossos dias. Vamos lá. Os perigos que ameaçam a igreja vêm não da consciência, mas sim da filosofia. Nossas universidades, faculdades, seminários estão na maioria saturados de ateísmo, de agnosticismo e de panteísmo. Por isso, não é bastante citar versículos isolados para homens que defendem falsas ideias dos dias presentes. Nós precisamos mostrar a eles que a Bíblia é uma solução melhor para os seus problemas do que aquelas que eles adotaram, que ela tem a resposta para muitos problemas que sua filosofia nem tentam responder, e que as Escrituras possuem uma visão plena e consciente do mundo e da vida. A teologia, ela é a resposta para essa descrença difundida nos nossos dias. A verdade, gente, é que a nossa sociedade, cada dia mais, ela tá envolta numa nuvem de ateísmo e de gnosticismo. Então nós precisamos vencer isso. E como a gente vence isso? Estudando teologia, para que a gente possa aprofundar esse conhecimento e poder ajudar e contribuir para que outras pessoas também vençam isso. Terceiro, a teologia tem um papel importante para o desenvolvimento do caráter cristão inteligente. Há duas opiniões errôneas a respeito desse assunto. 1. Há pouca ou nenhuma relação entre a crença do homem e o seu caráter. 2. A teologia tem um efeito entorpecedor sobre a vida espiritual. Gente, o que esse texto está nos dizendo? Primeiro de tudo, existem pessoas que acham que não existe relação entre a crença do homem e o seu caráter. Eu digo para você uma coisa: existem cristãos mau caráter? Sim, existem. Agora, muitos mau caráter foram transformados quando se tornaram cristãos. Entende? Então, a teologia, a crença humana, ela
tem um papel fundamental no caráter humano. Eu posso dizer para vocês por mim, eu antes de ser crente, gente, eu não era fácil não, eu não era flor que se cheire não, e quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, e passei a servi-lo e a buscá-lo, eu me tornei alguém melhor, eu mudei, o meu caráter foi transformado, e a teologia tem um papel fundamental nisso, entende? E segundo, tem gente que diz que a teologia tem um efeito entorpecedor sobre a vida espiritual. É aquela velha história, aquela máxima de quem não quer estudar teologia, que diz: a letra mata. Vocês já ouviram isso? Quem já ouviu essa expressão, a letra mata? Coloca aí, eu já ouvi. Você já ouviu dizer que a letra mata? Gente, quando o apóstolo Paulo ele escreve essa expressão, a letra mata, ele está falando sobre a lei de Moisés. A mesma lei de Moisés que igrejas hoje tentam ressuscitar, trazendo o judaísmo para dentro das suas igrejas. Então, assim, Paulo não estava falando de teologia, até porque a teologia estava sendo construída ali, estava sendo formada ali. A base teológica da igreja estava nascendo ali. Então não tinha nenhuma teologia para ele criticar. Paulo estava falando da lei de Moisés. Só que quando as pessoas dizem a letra mata, pode ter certeza que é alguém preguiçoso que não quer estudar, ou que quer desestimular você de estudar. Então a teologia, ela desconstruindo essas duas afirmações falsas, ela é fundamental para moldar o caráter do homem, um caráter cristão, para contribuir na construção e na consolidação de um caráter cristão do ser humano. E existem também, para a gente finalizar essa nossa aula de hoje, existem algumas divisões na teologia, né? Antes disso, a teologia ela contribui para dando condições para um serviço cristão eficaz. O que é isso? Há em muitas igrejas hoje em dia uma aversão a pregações doutrinárias. O pastor sente que as pessoas exigem algo que seja oratório, que suscite emoções e levem uma ação imediata e que não requeira concentração, pensamento. Infelizmente algumas congregações são assim, mas Cristo e os apóstolos pregavam doutrina, e a gente pode ver isso em inúmeros textos. Marcos 4:1, Atos 2:42, 2 Timóteo 3:10, são textos doutrinários. Hoje nós somos exortados a pregar doutrina. 2 Timóteo 4:2, Tito 1:9. Há assim uma relação definitiva entre a pregação da doutrina e um cristão eficaz. Quando você estuda teologia, você aprende doutrinas bíblicas. E percebam, eu não estou falando aqui em doutrina denominacional, porque nós temos aqui pessoas, alunos de denominações diferentes. E não é nosso intuito, não é nossa ideia trazer doutrinas de denominações. Por quê? Porque eu não quero impor a minha doutrina, a doutrina que a minha igreja acredita, ou desconstruir doutrinas que igrejas de outros irmãos aqui do nosso curso acreditam. O que nós vamos trazer aqui são doutrinas bíblicas, doutrinas que são centrais à Igreja de Cristo na Terra. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá para as divisões da teologia. A teologia se divide em 1. Teologia exegética. O que é teologia exegética? Ela se ocupa diretamente do estudo do texto sagrado e assuntos relacionados, tais como auxílio na restauração, orientação, ilustração e interpretação daqueles textos. Que legal! A pastora Claudiane está dando uma ideia aqui para no final da live todo mundo tirar um print da tela e marcar o Instituto Caminhando com Propósito. Vamos fazer assim? Quem fizer isso, quem no final da aula tirar um print, postar no seu Instagram
e marcar o Instituto Caminhando com Propósito, vai ganhar um livro de presente. Beleza? Escreve aí então, eu quero, que aí eu vou saber que você quer ganhar um livro e que você vai marcar o Instituto no final dessa live. Boa ideia, pastora Claudiane, obrigado. Vamos lá. A teologia exegética, ela se ocupa diretamente disso, do estudo do texto. O que significa exegese? Trazer de dentro para fora, isso é exegese. É trazer, é puxar de dentro para fora. Então, a teologia exegética, ela busca extrair do texto aquilo que o texto tem. Então, ela se ocupa de dar auxílio na restauração, na orientação, na ilustração e na interpretação daquele texto bíblico. Isso inclui o estudo das línguas da Bíblia, da arqueologia bíblica, da introdução bíblica. Por exemplo, essa aula que a gente está tendo de introdução é uma aula de teologia exegética, entende? Porque a teologia exegética é composta pelo estudo dos idiomas bíblicos, grego, hebraico e aramaico, que nós não vamos estudar aqui nesse curso, mas quem quiser seguir conosco, nós vamos estudar grego, hebraico e aramaico lá no bacharel em teologia, lá na frente. Ela se ocupa também da arqueologia bíblica, que também não é uma matéria do básico, mas é uma matéria do bacharel em teologia, e também da introdução à teologia, que vocês vão ter aqui conosco, tanto da exegese quanto da hermenêutica. Tudo isso que são matérias aqui do nosso curso básico de teologia fazem parte da teologia exegética. Segundo, teologia histórica. O que é a teologia histórica? A teologia histórica, ela traça a história do povo de Deus através da Bíblia e da igreja, desde a época de Cristo. Ela retrata da origem, desenvolvimento e dispersão da verdadeira religião e também suas doutrinas, organizações e práticas. Ela abrange histórias bíblicas, histórias das missões, histórias das doutrinas, história dos credos e das confissões apostólicas. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Se você tem dúvida, coloca sim. Se você não tem dúvida, coloca não, só para eu saber. E se você tem dúvida, coloca sim e coloca a sua pergunta. Nós temos também a teologia sistemática, que é muito importante. Todas são, né? A teologia sistemática, ela toma o material fornecido pela teologia exegética e pela teologia histórica e organiza ele em ordem lógica, sob os grandes títulos do estudo teológico. A teologia sistemática, ela engloba, além da teologia dogmática, que é uma sistematização e defesa das doutrinas expressas nos símbolos da igreja, especialmente a exposição da Confissão de Westminster e de outros símbolos da igreja do Senhor, né? Como também uma exposição da teologia reformada. Sobre a teologia sistemática, nós precisamos incluir a teologia, as matérias de apologética e ética bíblica, né? São matérias de teologia sistemática. E nós temos também a teologia prática, que trata da teologia na regeneração, santificação, edificação, educação e serviço dos homens. Ela busca aplicar à vida prática aquilo que os outros 3 departamentos da teologia contribuem, né? A teologia prática, ela abrange cursos, por exemplo, de homilética, administração eclesiástica, teologia do culto cristão, perfil do plantador de igrejas, enfim, e várias outras que são mais práticas. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje, uma aula bem introdutória, só para você conhecer e entender um pouco do que é a teologia, tá bom? E eu espero que
Na próxima segunda-feira, já no YouTube, no canal, né, os vídeos vão ser fechados, tá? Eles vão ser exclusivos para os alunos do curso. Então, você que é aluno do curso, você vai ganhar um acesso para essas aulas, tá? Mas você que ainda não é aluno e que quer se tornar um aluno, é só falar comigo depois no privado, tá bom? E nós vamos avançar cada dia mais. Na próxima aula, nós vamos tratar sobre o que é a teologia, o significado da palavra grega teologia, o termo teologia de forma ativa e passiva, o uso generalizado da palavra teologia, enfim, e vários outros assuntos acerca dessa nossa matéria de introdução à teologia. Tá bom? Gostaram dessa primeira aula? O que vocês acharam? O áudio está legal? O vídeo está legal? Gostaram do conteúdo? O que vocês me dizem? Quero agora, nesses últimos minutinhos, interagir um pouquinho com vocês. Amém. Glória a Deus. Gente, uma coisa eu garanto para vocês. Quanto mais vocês estudarem teologia, mais vocês vão se apaixonar e mais vocês vão querer estudar. Porque é maravilhoso. Eu estou estudando agora o meu doutorado e eu já estou buscando alguma escola para que eu consiga fazer o pós-doutorado assim que eu terminar o meu doutorado, que eu devo terminar lá para o final do ano. Mais ou menos, acredito que agosto, setembro, eu já termino meu doutorado e já vou engatar no meu pós-doutorado em teologia, porque é maravilhoso, estudar é incrível, né? E você que deseja se tornar nosso aluno, porque nessa live nós temos alunos e não alunos, você que ainda não é aluno e deseja se tornar um aluno, é só me procurar no privado aí no final da aula, que a gente conversa sobre isso, eu passo para você a ficha de matrícula, tudo direitinho. Tá bom? Eu queria agora convidar um de vocês para fazer essa oração final da nossa aula. O primeiro que colocar aí, eu quero, é quem vai fazer a oração final aí do nosso curso. Quem quer fazer essa oração? Pronto, Evangelista Alex. Pronto. Aceitar. Entrar ao vivo com o Alex. Pronto. Graça e paz, Alex. Amém. Graça e paz. Você faz essa oração para a gente encerrar? Quer falar alguma coisa sobre a aula? Eu quero dizer que eu estou revendo coisas, lembrando, né? Coisas que eu vi no ano passado. E está sendo muito Sim. bom estar revendo isso agora. Maravilhoso. Muito bom. Maravilha. E vamos em frente. Dessa vez até o final, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Pode orar agora? Vamos. Fechamos nossos olhos. Curvemos nossas cabeças. Senhor nosso Deus, Pai soberano, graças te damos, Senhor, por tua bondade, pelo teu amor. Graças te damos, Senhor, por confiar em nós a tua palavra, para que nós pudéssemos, para que nós levemos a tua palavra até a sociedade. Nós somos gratos ao Senhor por isso. O Senhor não deu aos anjos a missão de levar a tua palavra, mas deu a nós, seres humanos. Nós não temos tesouros nesse mundo, não temos prata, não temos palavras ou canções que possam estar à altura da gratidão ao teu amor por nós. Então nós só temos que oferecer nossa vida, nosso coração, nossa alma, nossa respiração e nos dar o máximo em prol do teu reino, Senhor. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude durante essa jornada, nesse seminário, para que possamos ser guiados pelo teu Espírito Santo, para que a cada conhecimento da tua palavra, da teologia, nós venhamos, ó Deus, aprender de verdade, colocar no coração, colocar na alma e levar adiante no nosso ministério. E, consequentemente,
consequentemente, Senhor, o teu reino será beneficiado, as pessoas serão beneficiadas, as famílias serão restauradas, muitas e muitas pessoas serão restauradas, libertas e salvas através da nossa vida, porque o Senhor estará nos usando em conhecimento. Senhor, nós te oramos, te glorificamos, e eu coloco cada um aqui de nós em tuas mãos, Senhor. Guarda nossa casa, nosso ministério, nossa vida, em nome de Jesus. Te oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, amém. Bom, pessoal, então é isso. Deus abençoe a todos, e qualquer coisa a gente vai se comunicando lá pelo grupo do WhatsApp, tá bom? E segunda-feira que vem tem mais. Vão ter várias aulas menores para que você possa aí ver tema por tema, e vai ser uma bênção, tá bom? Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estarem comigo até agora. E quem quiser ganhar o livro, agora é hora de dar aquele print da aula, postar no seu Instagram e marcar o Instituto Caminhando com Propósito, tá bom? Se você ainda não segue o Instituto no Instagram, nos siga também, tá bom? Porque de vez em quando a gente vai fazer alguns sorteios, postar alguns presentes para vocês, alguma curiosidade, vai ser bacana, tá bom? Divulguem o link do Instituto, ajudem a gente a alcançar mais pessoas, tá bom? Para que nós possamos abençoar a vida de mais pessoas, tá bom? Agradecer a todos vocês e que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.